Boa tarde. Olá, eu sou Laura Aragão, para quem não me conhece. Eu sou médica pediatra e tenho uma especialidade em alergia e pneumologia infantil. Bom, gente, aqui nessa live eu vou procurar te ensinar como a gente controla o ambiente, como reconhecer os gatilhos da doença asmática, tá certo? Aqui eu não vou medicar, não vou prescrever. Eu vou lhe ensinar a reconhecer os sintomas da asma e orientar você num plano de ação do que deve seguir, tá bom? E ao longo dessa conversa, a gente vai tirando as dúvidas que vai surgindo. Bom, eu acredito que as mamães que estão aqui acompanhando são mamães que têm filhos com doença alérgica, com asma brônquica. Então, o que é a asma brônquica? Gente, a asma brônquica, ela é uma doença alérgica infantil. Não só infantil, mas acomete também o adulto. Mas na infância, ela tem um marcador importante, né? Porque a asma na infância, ela traz várias repercussões para essa criança. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é tentar ensinar para que você possa reconhecer os gatilhos, reconhecer os fatores que desencadeiam a crise, para tentar melhorar essa criança, né? Então, eu vi o Instagram como uma oportunidade de ensinar vocês, né? E eu sempre tive essa vontade de ensinar, porque eu já também passei, né, por isso no caso de uma criança com doença alérgica. Então, eu já vivenciei isso por muito tempo. Então, a minha intenção é também ensinar você. Uma vez que vocês reconhecem os sintomas, os gatilhos, os fatores de risco, fica mais fácil você socorrer a sua criança, né? Então, eu sempre ensino as mães, todos os dias lá no meu consultório, eu recebo mães, e que quando a gente começa a orientar o ambiente, né, começa a ensinar sobre os gatilhos, essa mãe começa a entender a doença e, consequentemente, ela começa a controlar melhor essa vida da criança e a criança começa a ter uma vida mais saudável, né? Não vai tanto ao pronto-socorro, não vai tanto ao médico, tá? Então, vamos começar a reconhecer. Então, mamãe, se você pensa que a criança com asma, ela não pode ter uma vida normal, você está enganada. A criança asmática, a criança que tem doença pulmonar, ela pode ter uma vida normal, pode brincar, pode correr, pode ter uma vida normal, como qualquer outra criança, certo? Então vamos reconhecer os gatilhos. Eu dividi essa live em alguns tópicos. Vamos falar primeiro dos gatilhos. Vocês estão me escutando direitinho? Se não tiver, fala aí para mim, por favor. Vocês escutam bem? Ok. Então, pega um papel para anotar, e é para depois, quando eu der o passo a passo, não esquecer. Pega um papel e um lápis aí e vamos anotar. Então, o paciente asmático, ele tem um processo inflamatório crônico no pulmão. Esse processo inflamatório, ele é acionado toda vez que essa criança ela entra em contato com um gatilho ou com um fator de risco. O que é que acontece? Nós vamos entender, para a gente poder associar. Então, primeiro, o que é que acontece? O pulmão, ele é como se fosse um cachinho de uva, né? E esse cachinho de uva, os alvéolos, eles são todos abertinhos. E quem liga esse cachinho de uva são os caninhos, que são os pauzinhos do cachinho de uva. Tá? Então, esses canalículos são os brônquios. Então, os brônquios, eles normalmente, eles são bem abertinhos, assim, bem abertinho, que é para o ar passar dentro, né? E levar lá para o alvéolo, que são esses cachinhos de uva. O paciente com doença alérgica asmática, esses canais que chegam até o alvéolo, que é esses cachinhos de uva,
eles estão bem inflamados, eles estão inchados, demasiados. E o ar, quando passa com maior rapidamente, esse ar entra e não sai, porque esse brônquio ele vai estar completamente fechado e inflamado. Entendem? Então, o que é que vai inflamar esse brônquio? Por que é que esse brônquio vai ficar inflamado? Porque o paciente asmático, ele tem um fator ambiental que incomoda ele, e ele tem também uma genética, porque ele herdou do papai e da mamãe uma herança para que esses brônquios eles fiquem mais inchados e mais edemaciados. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, o primeiro gatilho que faz com que o paciente inflame mais esse canalzinho, que é o brônquio, é o gatilho do fator ambiental. Então, eu preciso que o controle ambiental do paciente asmático esteja legal. Então, vamos lá para o quarto do paciente asmático. Vamos lá. Imagina o quarto do teu filho. Vamos ver como é que está a cama. Porque eu preciso que a cama ela esteja forrada. Porque na cama é onde eu tenho a maior quantidade de ácaro. E o ácaro é um fator alergênico que faz com que aquele brônquio fique inflamado. Se aquele brônquio fica inflamado, o ar vai passar com mais facilidade, mas ele não sai, fica lá preso dentro do pulmão do paciente que tem asma. Então, eu preciso que a cama do paciente que tem asma seja uma cama onde esteja com o colchão impermeável. Então, tem que cobrir esse colchão com uma capa antiácaro ou um courinho ou um polvinho. São tecidos impermeáveis que não vai deixar a criança respirar o ácaro, né? E esse ácaro ir para o pulmão. Tá? Então, eu tenho que também forrar o travesseiro. Não adianta eu forrar só o colchão, eu tenho que forrar o travesseiro. Então, já vai aí imaginando como é que tá lá a cama e o travesseiro do teu filho. No quarto também, eu preciso que esse quarto ele esteja sem tapetes e sem bichos de pelúcia. Porque da mesma forma, esses bichinhos de pelúcia, eles também vão acumular o ácaro e vão acumular a poeira doméstica. E lá na poeira doméstica tem a presença dos ácaros. Tá? Então, uma outra coisa. Vamos lembrar do lençol que cobre esta criança. Então, o lençol, né? Então, o lençol tem que ser um lençol de algodão. Não pode ser um lençol que solte pelinhos, aquele lençol de pelúcia, que é fofinho, que parece assim um pelinho de carneiro. Não pode aquele lençol, porque vai estimular, né? Esses pelinhos vão se soltar, vão lá para o brônquio, né? E vai inflamar aquele brônquio. Mais ainda, tá certo? Uma outra coisa ainda no quarto da criança. Plantas. Então, a gente não pode ter planta dentro do quarto, porque a planta, o estrume, né? Leva a proliferação de fungo. Então, você não deve ter plantas dentro do quarto. Livros, né? Então, a gente tem que... Você pode até ter livro dentro do quarto, mas esse livro, ele tem que estar sempre limpo, aquele local onde está o livro está sempre limpo, né? O ideal, no mundo perfeito, é não existir esses livros, esse acúmulo de livros dentro do quarto, bem como acúmulo de brinquedos dentro do quarto. Uma outra coisa também que eu quero lembrar dentro ainda de ambiente é a cama. Essa cama, ela está encostada na parede? Às vezes, a parede ela está com fungo. Né? E a criança está lá deitada na cama, a cama não é forrada, o travesseiro não é forrado, ele está se enrolando com um lençolzinho de fofinho e respirando o fungo que está lá na parede, né? Aquele salito, aquele fungo que está lá. Então, vamos desencostar essa cama da parede. Ainda falando sobre esse fungo, né? É importante que essa parede esteja limpinha e que você limpe e passe água sanitária lá nessa parede, tá? Para diminuir esse acúmulo de fungos. Os nossos animais de estimação. É importante que o animal de estimação não fique dentro de casa, principalmente dentro do quarto. Então, às vezes é um mito se pensar que, eu não tenho alergia a cão e a gato. Eu fiz o teste de alergia, não deu positivo no meu filho. Mas o paciente alérgico, ele não deve ter um pet que durma dentro do quarto.
colocar ele lá para a cozinha ou para o quintal. Por quê? O paciente alérgico, ele vai ter tanto alergia ao pelo, quanto à saliva e quanto ao xixi do bichinho, tá certo? Então, criança asmática, o ideal é que esse bichinho, ele não durma dentro do quarto, tá? Vai dormir lá na cozinha ou bota ele para dormir lá no quintal, tá bom? Então, bichinhos de pelúcia. Ainda um gatilho super importante que funciona como gatilho de aumentar o edema dos brônquios. Lembra lá do brônquio que eu te falei, que é o canudinho que leva até o alvéolo, né? Então, o tabagismo, ele é um fator super irritante desses brônquios. Então, o paciente, quando tem asma, ele não pode entrar em contato com o paciente, com uma pessoa que fuma. A pessoa que fuma, ela libera nicotina no ar quando fala, quando tosse, quando espirra. E o paciente, essa nicotina faz o quê? Vai lá para o alvéolo, vai lá para o brônquio, inflama esse brônquio fica mais inchado, mais edemaciado, estreita a via aérea e essa criança começa a ter uma crise de asma. Então, o fumo, ele é tanto um irritante das vias aéreas, como ele é um alérgeno. Então, paciente criança asmática não deve ter convivência com pessoas que fumam. Tá? Então, esses daí são mais os fatores ambientais. Esses fatores ambientais, eles estimulam a inflamação nesse brônquio. Uma outra coisa importante que vai também desencadear esse gatilho da asma, que a gente tem que conhecer, são os fatores emocionais. Então, as crianças com ansiedade ou com depressão, essas crianças, elas entram em crises de asma mais frequentemente. Tá? Outras vezes, o choro excessivo da criança ou o sorriso excessivo, o rir, também desencadeia as crises de asma. E a gente precisa ficar sabendo disso. Esses são gatilhos que vão desencadeando a doença, o processo inflamatório nos brônquios. Tá? Ainda alguns outros gatilhos existentes são aqueles pacientes, né, que tomam muito anti-inflamatórios, como AS, aspirina, excessos de paracetamol. Então, em alguns pacientes asmáticos, eles desencadeiam essa crise quando entram em contato com esse tipo de medicamento. Então, é bom a gente reconhecer isso e naquelas crianças que têm asma, a gente não ficar usando inadvertidamente os anti-inflamatórios, tá? Porque para a criança não desencadear a doença alérgica, não entrar em crise. Ainda falando sobre o gatilho, né? A gente tem também os extremos de temperatura. Paciente asmático, ele sofre e entra em crise quando tem os gatilhos da temperatura. O que é isso? Por exemplo, a criança vai dormir, o ar-condicionado está super gelado. Né? Ou então começa aquele dia de chuva, fica nublado, e a criança começa a inflamar esse pulmão e desencadeia a crise de asma. Então, isso daí são os gatilhos dos extremos de temperatura que vão fazer com que essa criança desencadeie. O ar-condicionado. Vamos falar um pouquinho do ar-condicionado que está lá no quarto ainda, né? Então, esse ar-condicionado, ele, ao mesmo tempo que ele esfria o ambiente, ele resseca a via aérea. E esse ressecamento, né, faz com que essa via aérea ela fique desidratada. E aí, essa criança, ela também vai desencadear as crises pelo... Eita, me mandaram uma mensagem aqui que me tirou de tempo, viu? Então, esse ar-condicionado, né, ele vai ressecar as vias aéreas e a criança vai desencadear a asma, tá? Vamos sempre lembrar daquele canalzinho que está levando o ar lá para os alvéolos. É aquele local, é aquele canudinho que inflama, que fecha, que não deixa o ar passar. Ainda falando de gatilho, a gente tem a obesidade infantil. Vocês sabem que hoje as nossas crianças, elas estão comendo muita comida na caixinha e no saquinho. Né? Isso é ruim para a nossa criança. As doenças alérgicas, elas vão aumentar muito mais no futuro. Né? Por quê? Por causa da alimentação infantil. E as nossas crianças, elas estão mais obesas, estão comendo mais coisas nas caixinhas e mais coisas nos saquinhos. Né? Então, o que é que vai acontecer? Criança obesa, ela tem 3 vezes mais chance de ter uma asma mais grave do que um paciente que não é obeso. Então, a obesidade infantil, ela ela promove naqueles canudinhos
um processo inflamatório maior e esses brônquios, eles ficam mais espessados, mais duros e não deixam o ar entrar para os alvéolos, que é lá os cachinhos da uva, né? Mais facilmente. Então, a criança obesa, ela tem dificuldade para empurrar o ar para dentro do alvéolo. Sem contar que, além de contar que esse processo inflamatório é maior, a criança ela vai ter uma restrição para o exercício. Né? Então, criança sobrepeso tem uma maior restrição para o exercício, que vai ter dificuldade para correr, para brincar, para pular, né? Então, e isso vai piorar o quê? A dinâmica pulmonar. Essa criança ela não vai respirar bem, então vai ter uma asma mais grave. Então, criança asmática, eu já tenho que me preocupar com isso daí. E aí, o que é que acontece naquela mamãe que tem um filho sobrepeso, né? E que não trata a asma, e que não trata os fatores de risco, que não conhece os gatilhos, essa mamãe vive o tempo aonde? Na emergência. Aí, o que é que acontece lá na emergência? A criança chegando com crise de asma. Tome corticoide, tome bronquidilatador. Tome injeção no bumbum. E o que é que acontece com os corticoides? Aí a criança vai começar a ter os efeitos colaterais dos corticoides. Pressão alta, diabetes, aumento da pressão intraocular, né? Parada do crescimento e do desenvolvimento. A criança fica mais baixa, não cresce. O uso excessivo de corticoide faz o que mais? Diminui a imunidade dessa criança. Então vai ser uma criança que vai adoecer mais. E aí o que é que acontece? Mais sobrepeso pelo uso excessivo de corticoides. Então a gente tem que reconhecer isso daí como a obesidade, como um fator agravante, como um gatilho. Tá? E ainda tem as doenças, né, que elas pioram a asma. Quais são as doenças que pioram a asma e são gatilhos principais? São as infecções virais, as infecções pela influenza, pelo rinovírus, pelo vírus respiratório sincicial, pelo adenovírus, né? Aquelas crianças que fazem muita rinite, muita sinusite, problema da adenoide. Crianças que têm doença do refluxo gastroesofágico, que não fazem controle. Essas crianças, elas vão, essas doenças de base, elas vão funcionar como um gatilho para que essa criança ela comece a desencadear a asma. Vamos lembrar, isso tudo faz com que aquele brônquio, aquele canudinho, ele fique mais espesso e mais ademaciado. E o ar vai passar com mais dificuldade e o pulmãozinho da criança tá fechadinho e o ar não entra. Quer dizer, o ar entra, mas o ar não sai. Tá? Ainda um outro gatilho é o exercício. Então, tem criança que está com a asma completamente descontrolada, né? E ela vai fazer o exercício. E o exercício piora o brônquio. Tá? Porque o ar está entrando com dificuldade. Como é que essa criança vai fazer um exercício extenuante de correr, de brincar, de pular, de andar de bicicleta? Então, ela vai piorar da asma. Tá? Então, uma vez que a gente reconhece esses gatilhos, a gente começa a tratar. E começa a orientar, e essa mãe já vai começar a ficar atenta, né? Porque tem coisas que ela precisa organizar. Então, a gente já falou dos gatilhos e a gente deu a geral no ambiente. Então, junto com isso daí, que vocês agora já estão sabendo o que é que tem que controlar do ambiente, né? A gente precisa entender como é que o filho, como é que a criança, ela se mostra para você. Como é que a criança se mostra para a mamãe ou para o papai quando ele vai desencadear uma crise de asma? Você já prestou atenção? Como é que seu filho fica? Anota aí, procura se lembrar de como é que seu filho fica quando ele vai começar a ter uma crise de asma. Então, você tem que saber reconhecer isso. Porque você pode socorrer o seu filho ainda em casa, sem você ter que levar ele para urgência. Para isso, você precisa reconhecer os sinais de prontidão da doença alérgica. Como é que ele vai desencadear a crise. Então, tem criança que começa com uma tosse seca. Começa tossindo, tossindo, tossindo. Começa, às vezes, com um pigarro. O nariz começa a escorrer. Começa a ter muita obstrução nasal. E já, logo em seguida, ela começa a ficar cansada. Tá? Então, você precisa conhecer como a criança desencadeia a crise de asma. Então, anota aí no teu caderno. Para você começar a entender como é que a criança se mostra para você, você vai fazer um registro dos sintomas dela. Porque toda vez que ela começar uma crise de asma, você já está lá anotadozinho e você já sabe. Então, você vai dizer, opa, essa criança, meu filho já vai começar a ter uma crise de asma.
Então, anota aí. Registro dos sintomas. Anota na agenda. Então, são 4 registros principais para você lembrar. Então, você vai anotar quais são os sintomas que essa criança desencadeia durante o dia. E vai anotar. Ah, durante o dia ela tosse? Como é essa tosse? É tosse seca? Se durante o dia ela faz o exercício, como é que ela fica? Vamos ver como é que essa criança desencadeia a crise de asma durante o dia. Anota aí. Depois, durante a noite. É o segundo tempo, é o segundo tópico. Como é que essa criança dorme e fica durante a noite? Ela dorme a noite toda e tosse dormindo? Essa tosse é seca? É cheia? Essa criança, durante a noite, para de respirar? Tá dormindo, para de respirar e acorda subitamente? Ela se engasga com catarro, fica com a boquinha arroxeada e a partir daí tosse e começa a ter cansaço? Então, registra como é que essa criança passa a noite. Ela dorme de boca aberta, tá roncando muito, faz aquele barulho de roncar. Você escuta ela roncar lá do outro quarto? Ela parece que tá com o nariz entupido. Essa criança de noite bola na cama o tempo todo. Você bota ela dormindo de um jeito, quando você vai olhar, ela tá do outro jeito, de cabeça para baixo. Né? Então, presta atenção como é que essa criança dorme. Anota. Terceiro tópico, né? Terceiro. Quanto de medicação de resgate você está usando? Quanto de bombinha de aerolim você está fazendo nessa criança? Anota. Você está fazendo mais de 2 vezes por mês? Bombinha nele? Ou você está fazendo mais de 2 vezes por semana bombinha nessa criança? Então, anota. Isso daí é um outro registro de sintomas. Sintomas é o registro de quanto que você usa de medicação broncodilatadora, né? Para essa criança ficar bem. A medicação broncodilatadora, que é o que vocês conhecem com o nome de Aerolim, né? É uma medicação que ela vai atuar lá naquele canudinho, abrindo esse canudinho, para o ar passar com mais facilidade a criança respirar. Então, quanto que você está usando de Aerolim? Isso é importante, porque se você está abrindo o brônquio muitas vezes por dia ou por semana, significa dizer que essa criança está com o pulmão muito inflamado. Porque você abre com Aerolim, quando você deixa de usar o Aerolim, o brônquio fecha. Você usa o Aerolim de novo, o brônquio abre. Você deixa de usar, o brônquio fecha. Por que que está acontecendo? Porque está existindo muito gatilho, a criança está entrando muito em crise, né? E você não está usando a medicação de manutenção, a medicação de base para desinflamar esse pulmão da criança. Então, anota aí que isso é um outro registro que você tem que saber. O quarto registro dos sintomas é o exercício, que eu já falei também, já no início, né? Então, o teu filho, quando faz exercício, como é que ele fica? Ele desencadeia tosse, ele começa ele tem falta de ar, ele precisa parar um pouco, ele fica ofegante. Não, mamãe, eu não tô conseguindo mais correr, não, deixa eu descansar aqui um pouco. Ou então, ô mamãe, tá me dando dor no peito, eu vou precisar ficar sentado. Eu não consigo correr, mamãe, como as outras crianças, eu tenho falta de ar, eu tenho dor no meu peito. Né? Então, anota que esse é um outro registro dos sintomas. Bom, uma vez que você reconheceu os gatilhos, reconheceu o registro dos sintomas, agora vamos para um plano de ação, né? Dentro do plano de ação estão os medicamentos prescritos. Então, uma outra coisa que a mamãe tem que entender é o que é medicação de crise e medicação de manutenção. As duas coisas fazem parte do tratamento da criança com doença asmática. Vamos lembrar, medicamento de crise é o Aerolim. É aquele medicamento que vai abrir o brônquio. Então, ele eu só vou usar na crise. Mas eu tenho que entender que eu não posso estar usando ele direto. Tá certo? Porque se meu paciente está entrando muito em crise, significa dizer que ele está com o ambiente descontrolado, com os gatilhos exacerbados e a doença pulmonar muito acelerada. O tratamento de manutenção é uma outra medicação, que também é na forma de bombinhas. E essa medicação de manutenção você tem que usar periodicamente.
Vamos lembrar. Asma é uma doença alérgica pulmonar, ela não tem cura, ela tem controle. É como uma hipertensão arterial. Eu preciso deixar de comer sal, perder peso e tomar os remédios da pressão. É como diabetes. Eu preciso perder peso, tomar o meu remédio e deixar de comer açúcar. Então, asma é uma doença crônica pulmonar e eu preciso controlar o ambiente, reconhecer os gatilhos e tomar o meu remédio de manutenção. Entenderam, gente? Então, os remédios eles vão ser prescritos pelo profissional qualificado. Né? Esse daí é outra coisa que você tem que saber e entender. E saber e entender, uma vez que você já reconheceu o gatilho, sabe medicação, entende quando é que o seu filho vai começar a adoecer, então você vai usar os remédios e, em alguns momentos, você vai socorrer ele dentro de casa. Né? Então, o que é que você tem que fazer naquele momento em que a criança começa a ter crises de asma? Você já entendeu tudo isso, você já controlou o ambiente, né? Então, o que é que você tem que fazer para a criança ficar bem? Hidratar essa criança. Então, hidrate, ofereça líquidos, ofereça água, sucos e chás. Porque quando a gente está com falta de ar, os brônquios, eles ficam desidratados. E a gente precisa de água para fluidificar e para os cílios que estão no nosso trato respiratório baterem de forma eficaz. Então, hidrate a criança, não deixa ela desidratar. A respiração acelerada da criança faz ela desidratar. Promova uma desobstrução das vias aéreas dela. Não deixa ela com o nariz entupido. Isso é muito ruim. Então, lava esse nariz da criança. Você pode fazer um banhozinho morno, com a água quebrada frieza, né? E lá naquele momento você lavar o nariz da criança. Pode lavar com soro fisiológico, mas desobstrua as vias aéreas dele. Porque senão ele vai ficar com secreção aqui no retrofaringe, vai ficar tossindo, vai se engasgar, vai vomitar e vai ser pior. Né? Vai ficar muito mais cansado. Coloca essa criança sentada. Não deita essa criança. Coloca ela sentada. Ah, mas ela quer ficar na cama. Tudo bem, não tem problema. Bota um travesseiro atrás dessa criança e deixa ela sentada. Organiza o ambiente. Nada de ar-condicionado gelado demais. Nada de ventilador em cima da criança, porque vai ressecar mais essa via aérea dele. Então, deixa a criança sentada, porque ela sentada, quando você senta o paciente, ele organiza a traqueia. A traqueia fica bem retinha, os brônquios ficam bem retinhos, né? E com o narizinho desentupido, ele vai respirar e o ar vai entrar com mais facilidade. E aí, uma vez feito tudo isso, você vai aplicar o remédio de crise. De acordo com o plano de ação que o seu médico lhe orienta. Entendido, gente? Agora, se você fez tudo isso e o seu filho começa com desconforto respiratório intenso, bate o narizinho, fica batendo na asa do nariz, começa a ficar com a boquinha roxa, os dedinhos roxos, começa a entrar aqui, ó, em cima do externo, né? Começa a entrar aqui, entre uma costelinha e outra, ele começa a entrar entre uma costelinha e outra, aqui no meio, né? Costela e outra. Então, significa dizer que essa criança está ficando mais desconfortável do ponto de vista respiratório. E aí é o momento de você levar ela ao pronto-socorro. Tá? Deixa eu ver aqui o restante do meu roteiro. Então, vocês reconhecer, estou tentando ensinar o jeito certo de reconhecer a asma, né? E o jeito certo de você socorrer o seu filho. Tá? O jeito errado é o quê? É você não entender sobre essas coisas. Você deixar a criança num ambiente onde as pessoas estão fumando. Né? É você deixar a criança num quarto que está todo bagunçado. Vamos lembrar que remédio, o tratamento da asma, não é só remédio. O tratamento da asma é ambiente, controle ambiental, né? E uma parcela de medicação. Tá? Então, gente, eu acho que dentro do que eu me propus a falar hoje, eu acho que é isso. Vocês têm